Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos contar uma história que começou de forma muito inocente, mas que serve de alerta para todos nós, especialmente para os mais jovens. Esta é a história de Christine, uma garota filipina de apenas 16 anos, cuja vida mudou para sempre em março de 2019. Christine era uma adolescente como qualquer outra, cheia de sonhos e esperanças. Ela morava em uma comunidade vibrante nas Filipinas, onde as cores e os sons da vida cotidiana se misturavam. Estudante dedicada, era conhecida por sua beleza e simpatia, sempre pronta para ajudar os amigos. A curiosidade dela sobre o mundo era contagiante. Passava horas conversando sobre tudo, desde música até as últimas novidades da escola. Com um grupo de amigos inseparáveis, ela explorava cada cantinho da cidade, sonhando com um futuro brilhante e repleto de aventuras. Em todos os sentidos, Christine era uma garota normal, vivendo uma vida comum e feliz, mas cheia de pequenas histórias que tornavam cada dia especial. Tudo começou a mudar quando Christine conheceu um rapaz, que vamos chamar de Joe para proteger as identidades. Joe entrou na vida dela como um verdadeiro furacão, e logo ela se sentiu completamente atraída. Ele era aquele tipo de garoto que simplesmente não passa despercebido. Simpático, muito brincalhão, e na foto aparecia com um lindo sorriso no rosto que poderia iluminar qualquer dia nublado. E olha só, ele ainda disse que morava pertinho da casa dela. Isso facilitou tudo. As conversas fluíam como água. A proximidade e o jeito extrovertido de CJ deixaram Christine super à vontade, quase como se eles fossem amigos de longa data. Cada risada compartilhada e cada olhar trocado faziam o coração dela acelerar. Era como se ele trouxesse uma nova energia para a vida dela, e isso a deixava animada e cheia de expectativas. Eles começaram a conversar todos os dias. No início, eram apenas mensagens trocadas, papos descontraídos sobre a sua escola, amigos, gostos em comum. Mas com o passar dos dias, a conexão entre eles se aprofundou. Sijot era mestre em dizer as coisas certas, em fazer Christine rir e se sentir especial. A cada conversa, eles se tornavam mais íntimos, compartilhando segredos, sonhos e medos. Para Christine, parecia que ela tinha finalmente encontrado alguém que a entendia de verdade. Ela estava se apaixonando e não via nenhum mal nisso. Mal sabia ela que a simpatia de CJ escondia algo muito mais complexo, e que essa relação, que parecia um conto de fadas, estava prestes a tomar um rumo inesperado e preocupante. O que parecia ser um romance adolescente inocente estava se transformando em uma porta de entrada para um mundo que Christine jamais imaginou. Christine, uma jovem cheia de sonhos, que estava prestes a ter o seu primeiro encontro com um rapaz que parecia ser o príncipe encantado. As mensagens e conversas fizeram o coração de Christine bater mais forte. CJ era simpático, charmoso e sabia exatamente o que dizer para cativar a atenção dela. Depois de algum tempo trocando palavras e promessas, CJ finalmente conseguiu convencê-la a se encontrarem pessoalmente. Christine, já completamente apaixonada, mal podia conter a ansiedade e a felicidade. O encontro foi marcado para uma noite em um local que não era muito longe da casa dela, o que a deixou ainda mais tranquila. Ela se arrumou com cuidado, pensando em cada detalhe, imaginando como seria finalmente olhar nos olhos do rapaz que já dominava seus pensamentos. O coração dela estava acelerado, cheio daquela expectativa doce e ingênua do primeiro amor. Ela sonhava em conhecer o dono daquela voz simpática e daquelas palavras astutas que haviam mexido tanto com suas emoções. Para Christine, aquela noite prometia ser o início de uma linda história de amor. Mal sabia ela que, na verdade, estava caminhando em direção a um perigo mortal, um abismo do qual talvez nunca mais pudesse voltar. Quando finalmente se encontraram, CJ não era o que ela esperava. Ele não tinha 17 anos, como havia dito. Ele era mais velho, mas Christine já estava muito envolvida e se sentia nas nuvens, confirmando todas as boas impressões que tinha dele. A conversa fluía tão bem que ela se sentia cada vez mais à vontade, abrindo seu coração sem reservas.
Após algum tempo, a noite começou a cair de verdade, e o local ficou mais escuro e silencioso. Foi nesse momento que CJ fez uma sugestão. Ele disse que conhecia um lugar mais reservado, onde poderiam conversar com mais tranquilidade, longe de qualquer interrupção. Para Christine, que estava completamente envolvida pelo momento e pela companhia dele, a ideia pareceu perfeita. Era um sinal de que ele também estava gostando do encontro e queria que a noite continuasse. Confiando plenamente nele, sem a menor sombra de desconfiança, ela concordou na mesma hora. Então Christine começou a seguir CJ pelas ruas desertas. Cada passo que ela dava era um passo em direção ao desconhecido, guiada apenas pela mão daquele rapaz e pela promessa de um romance. Ela não percebeu os sinais, não viu o perigo que se escondia por trás daquele sorriso encantador. E foi assim que, em uma noite que deveria ser de alegria e descoberta, Christine desapareceu. Ela seguiu o rapaz pela rua e simplesmente nunca mais foi vista. O que aconteceu com Christine naquela noite? A busca por respostas estava apenas começando. A investigação sobre o desaparecimento de Christine revelaria segredos terríveis sobre CJ e o destino trágico que ele planejou para ela. E antes da gente prosseguir, aproveite para deixar um like. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder tudo o que surgir por aqui. Vamos prosseguir. O desaparecimento súbito de Christine deixou sua família em estado de pânico. O alerta foi dado, a polícia foi acionada e uma busca desesperada começou. Sua mãe, aflita, ligou para todos os amigos que conhecia, tanto da igreja quanto do colégio, na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro da filha. Ninguém sabia de nada, o que só aumentava a angústia da família. A comunidade se uniu em orações, todos torcendo para que Christine voltasse para casa sã e salva. Infelizmente, a esperança se transformou em tragédia no dia seguinte. Uma moradora local, enquanto fazia seu caminho habitual, avistou algo terrível em um campo próximo à sua casa. Parecia um corpo. Ao se aproximar, o pior se confirmou. Era Christine. O estado em que seu corpo foi encontrado indicava que ela havia sido vítima de uma violência brutal e inimaginável. Seu rosto estava tão desfigurado que chocou até mesmo os policiais mais experientes que chegaram à cena do crime. A brutalidade do agressor era evidente e a comunidade ficou em estado de choque. A polícia imediatamente iniciou uma investigação intensa para encontrar o responsável por esse ato hediondo. As primeiras pistas surgiram ao analisarem as atividades online de Christine. Descobriram que ela havia sido atraída para um encontro por um perfil falso em uma rede social. Essa revelação abriu uma nova linha de investigação focada no mundo digital e nos perigos que ele pode esconder. Os exames periciais confirmaram os sinais de extrema violência, reforçando a determinação dos investigadores em solucionar o caso e levar o culpado à justiça. As investigações levaram a polícia a alguns suspeitos. O primeiro foi um homem chamado Jonas, mas rapidamente foi descartado, pois não conseguiram encontrar nenhuma ligação concreta entre ele e Christine. Então, as atenções se voltaram para John, um jovem que havia trocado mensagens com a garota. A polícia descobriu que John e Christine tiveram um breve relacionamento no passado. Aprofundando a investigação, descobriram que John também mantinha um perfil falso no Facebook, o mesmo que atraiu Christine para o encontro fatal. Confrontado com as evidências, John inicialmente confessou seu envolvimento no crime. Parecia que o caso estava resolvido e que a justiça seria feita. No entanto, em uma reviravolta chocante, pouco tempo depois, John voltou atrás em sua confissão. Ele negou tudo, afirmando que jamais faria mal à sua ex-namorada e que sua confissão inicial foi feita sob pressão. Com a retratação e a falta de outras provas contundentes naquele momento, a promotoria não teve escolha a não ser soltar John. O caso, que parecia perto de uma solução, voltou à estaca zero, deixando a família de Christine e toda a comunidade em busca de respostas e justiça. Meses se passaram desde o terrível crime que tirou a vida da jovem Christine. A polícia trabalhava sem parar, mas o caso parecia um quebra-cabeça sem solução, sem pistas, sem suspeitos.
A comunidade estava apreensiva e a família, devastada, clamava por justiça. Até que, de repente, um homem chamado Renato se apresentou na delegacia, trazendo consigo a peça que faltava para resolver esse mistério. A sua confissão chocou a todos e revelou uma teia de mentiras e manipulação que culminou na tragédia. Renato confessou aos detetives que ele era o responsável pela morte de Christine. Ele revelou que costumava criar perfis falsos nas redes sociais para se aproximar de jovens. Usando outro nome de Sidiot e fingindo ser um adolescente, ele iniciava conversas sobre temas que pareciam inofensivos, como religião e espiritualidade. Era uma forma de ganhar a confiança delas, de parecer alguém com quem poderiam se identificar e desabafar. Ele era mestre em manipular suas vítimas, fazendo-as acreditar que ele era apenas um garoto buscando conexões sinceras. Foi exatamente dessa forma que ele conheceu Christine. Através de longas conversas online, ele construiu uma imagem de um jovem de 17 anos, sensível e compreensivo. Christine, como muitas adolescentes, viu nele um amigo, alguém em quem podia confiar. Eles combinaram de se encontrar pessoalmente. Ela estava animada para finalmente conhecer o garoto com quem passava horas conversando. Mal sabia ela que a pessoa por trás da tela era um predador perigoso, muito mais velho e com intenções sombrias. Ele relatou que no dia do encontro, a primeira surpresa de Christine foi um choque. O garoto de 17 anos que ela esperava conhecer era, na verdade, um homem adulto. A decepção e o desconforto foram imediatos. Ela percebeu que havia algo muito errado. Mesmo assim, Renato, com sua habilidade de manipulação, conseguiu convencê-la a não ir embora. Ele insistiu que eles dessem uma caminhada até um outro local, prometendo explicar tudo. Christine, talvez confusa e intimidada pela situação, acabou concordando, um erro que selaria seu destino. Enquanto caminhavam, a verdadeira natureza de Renato começou a se revelar. Ele a levou para uma área isolada, longe de qualquer testemunha. Lá, ele tentou forçar uma intimidade com a jovem. Christine, assustada e percebendo o perigo real em que se encontrava, o rejeitou firmemente. Ela não queria nada com ele. A rejeição, no entanto, não foi aceita por Renato. Em vez de recuar, ele ficou transtornado, tomado por uma fúria incontrolável. A máscara de bom moço caiu completamente, revelando o monstro que ele realmente era. Nesse momento de raiva cega, ele a atacou. Depois de cometer o crime, seu único pensamento foi escapar e esconder seus rastros. Ele fez de tudo para dificultar o trabalho da polícia, limpando a cena e tentando se livrar de qualquer evidência que pudesse ligá-lo a Christine. Por meses, seu plano funcionou. Ninguém suspeitava dele. Mas o peso da culpa, ou talvez o medo de ser descoberto a qualquer momento, começou a consumi-lo. Ele não aguentou a pressão e decidiu se entregar. Com a confissão de Renato, o caso foi finalmente encerrado. Ele foi preso e responsabilizado pelo ato terrível que cometeu. Mas a justiça, nesse caso, não traz de volta a vida que foi perdida. A história de Christine é um lembrete doloroso e trágico dos perigos que podem se esconder atrás de uma tela de computador. Uma jovem cheia de sonhos e com toda a vida pela frente, foi vítima da insanidade e da maldade de um homem que usou a confiança dela para satisfazer seus próprios desejos cruéis. É uma ferida que nunca se fechará para a família e amigos de Christine. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias. Até a próxima!